Fala, torcida Ponte Pretana, estamos chegando aqui com mais um Derbycast para você. Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui com ele, sempre ele, que é narrador não, apresentador, comentarista, repórter, ele faz de tudo um pouco. Eduardo Martins, tudo bem? Fala, João, torcedor Ponte Pretano, tudo certinho por aqui? E aí, tudo bem com vocês? Uma honra receber tantos elogios logo de cara na apresentação do nosso programa. Um grande prazer estar aqui novamente com muita informação e opinião sobre a Ponte Preta, quarta colocada da Série B. A Ponte ainda está no G4, está firme e forte no G4, João. Oscilou um pouquinho, mas já se reabilitou e continua entre as quatro primeiras, brigando muito, brigando forte pelo acesso. Exatamente, Edu, é uma oscilação assim que eu já logo de cara, né, considero normal para qualquer equipe dentro da Série B, né? É, todos oscilam do primeiro ao último colocado. Lógico, uns mais, outros menos, por isso que um é o primeiro, o outro é o lanterna, mas enfim. É, Correto. uma derrota normal, fora de casa, contra o Cuiabá, né? Foi a estreia do Marcelo Oliveira, acabou não conseguindo o resultado esperado, mas 2-1, sabe? Não foi nada demais, assim, resultado normal pro até agora líder, porque a Chape tem um jogo a menos, tem 30 pontos contra 32, a Chape pode assumir liderança. Mas enfim, e aí depois, também fora de casa, foi lá e conseguiu um bom resultado contra o Náutico, e deixou o Náutico também numa situação complicada lá perto da zona de rebaixamento, é o primeiro time fora dela. Então, assim, contra um adversário difícil, direto pelo acesso, não ganhou, não somou pontos, mas foi fora de casa, não foi no Majestoso, é, não foi nada vergonhoso, foi um 2-1 normal, um jogo disputado, e depois contra um time que briga lá embaixo, mesmo fora de casa, mesmo uma viagem longa, foi lá e conseguiu ganhar. Acho que é uma oscilação normal, faz parte da competição, e, e, e agora é também a gente começar, depois, é claro, de você fazer os seus primeiros comentários sobre esses jogos, mas também de prospectar o jogo de hoje contra a Chapecoense. Aí sim, rival direto, são 3 pontos de diferença e precisa conseguir um bom resultado também, porque é dentro de casa. Exatamente, João. Olha, eu confesso para você que eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação da Ponte Preta na derrota de 2-1 diante do Cuiabá. Lógico, o Cuiabá é o líder do campeonato, faz uma excelente campanha e eu considero a Ponte Preta um time no mesmo nível do Cuiabá. Se você for pegar valores individuais, talvez a Ponte Preta seja até melhor, mas o Cuiabá é um time que deu muita liga até o momento. Então, assim, fiquei um pouco decepcionado com a atuação da Ponte, mas é uma derrota que acontece contra o líder do campeonato, uma equipe que vem muito bem, seríssima candidata ao acesso. É uma derrota que acontece e a Ponte tem o segundo turno, tem o jogo em casa no segundo turno para recuperar os pontos. E vale ressaltar também que a Ponte Preta jogou sob um calor absurdo no centro-oeste do Brasil. Né? Tava um calor escaldante em Cuiabá no dia dessa partida. Foi inclusive uma partida realizada às 18h30, horário de Brasília, 17h30, horário de Cuiabá. Tava calor, tava muito calor. Mas é uma derrota que dá para entender. Mas o mais importante de tudo foi que a Ponte conseguiu se recuperar logo em seguida e conseguiu uma vitória fundamental contra o Náutico nos aflitos. A gente sabe que historicamente sempre é difícil jogar contra o Náutico lá em Recife, principalmente nos aflitos. O Náutico jogou um tempo na Arena Pernambuco, se tornou um adversário mais fácil para muitos times, mas os aflitos é complicado. Ponte Preta, inclusive, reencontrou o ex-técnico da Macaca, o Gilson Kleina, que conhece esse elenco, que trabalhava com esse elenco no início da temporada, mas mesmo assim foi lá, trouxe os 3 pontos e é o mais importante nesse momento. E hoje tem um jogo duríssimo contra a Chapecoense. Mais uma vez, um time que está lá em cima, assim como o Cuiabá, segundo colocado, vice-líder na tabela de classificação da Série B. Um time muito bem montado pelo técnico Humberto Louser, com jogadores interessantes, principalmente o centroavante Anselmo Ramon, experiente, com muita rodagem no futebol brasileiro. Vejo uma parada dura para a Ponte Preta hoje. Um jogo difícil, mas é uma partida que a Ponte tem condições de ganhar. Mas nessas últimas partidas, João, queria destacar também a atuação de alguns jogadores da Ponte Preta. Principalmente ele, né, João? Quem você acha que é? Quem você acha que é? Eu vou dar uma dica, ele é Ah, meia. difícil essa, hein?
Ah, Começaria com o João e termina com o Paulo? exatamente. É quase seu xará, quase. Na parte do João, É. ele é seu xará. Né? É o meu queridinho, você sabe muito bem disso. João Paulo, ele Ah, mas sempre também ele. ser Né? um queridinho que joga assim, né? Também é fácil, né? Não, isso é verdade. Mas volto a falar. Inclusive o Léo Gamalho se despediu do CRB, né? Saiu do CRB agora oficialmente. O João Paulo é o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Mas uma excelente atuação do camisa 10 Ponte Pretano, muito importante. O que mais me chama a atenção em momentos chaves da partida, tem um controle muito grande do meio-campo, sabe? É um jogador que eu não canso de elogiar e, na minha opinião, merece todos os elogios pelo grande momento que vive com a camisa Ponte Pretana. E também queria citar alguns outros momentos da Ponte, principalmente o setor defensivo. Está melhorando. Não tomou gol no derby, tomou 2 gols contra o Cuiabá. Tomou. E eu não gostei da atuação, volto a falar. Mas não tomou gol contra o Náutico. E a Ponte Preta, muito pelos números do início do campeonato e de rodadas anteriores ao derby, a Ponte Preta ainda é a terceira pior defesa da Série B. Que, na verdade, me perdoa, a segunda pior defesa da Série B, empatada com o Avaí, com 20 gols sofridos até o momento. Muito pelos momentos ruins de rodadas anteriores. Vejo uma evolução na defesa da Ponte Preta. Lógico, ainda longe do ideal, mas merece os elogios. Principalmente Luizão, zagueiro artilheiro, hein, João? Com certeza, com certeza. É, eu ia levantar alguma coisa aqui no meio das coisas que você falou e eu já me esqueci, mas tudo bem, não tem problema não. Você É, lembra? ah, lembrei, do João Paulo. Ainda tinha uma certa disputa, vamos dizer assim, né, de quem é o melhor jogador da Série B nesse começo. Ele é o Gamalho e tal. Aí o Gamalho saiu e acabou a disputa. Acho que, com todo respeito aos jogadores que estão indo bem no Cuiabá, na Chape mesmo, o América também, não tem nenhum jogador assim que se destaque, né, tanto assim. É mais um conjunto, vamos dizer assim. Diferentemente da Série A, né? Que você pode falar do Galhardo e do Marinho, que estão ali, rodada a rodada, disputando quem que é o melhor jogador da competição até o momento. Na Série B não tem muito isso, né? E também uma comparação que você fez, assim, o Cuiabá, assim, se você olhar o time da Ponte, no papel é melhor. Eu acho que com relação a Chape, o adversário dessa terça, é uma situação bem semelhante também. Você pega o time da Chape, você olha assim, esse time não vai brigar pelo acesso e tal, e tá brigando pelo ótimo trabalho do Humberto Louser, né? É sempre, o futebol tem dessas, né? Elencos que você olha assim, parece que vão voar, e aí não acontece nada. E elenco que você olha assim, você não dá nada por ele, e quando você olha, ele tá nas cabeças do campeonato. Então, na Série B, a gente pode talvez citar o Cuiabá, a própria Chape, né? Indo para a Série A, você pode falar do Palmeiras, que tem um grande elenco e não está bem, do Santos, que não tem um grande elenco e está bem. Enfim, para tentar fazer um paralelo aí também, né? Exatamente, João. Eu concordo com você. A Chapecoense é uma equipe que no começo do ano estava com uma série de problemas. Chegou a frequentar a zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. Contratou Humberto Louser, saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, se classificou para a fase final, foi campeã catarinense e está em segundo na Série B. Impressionante as voltas que o futebol dá, mas é um time que merece muitos elogios. É um time bem interessante. Tem o goleiro João Ricardo, que é um bom goleiro. Tem Luiz Otávio na zaga, que é um bom zagueiro também, que não jogava na Série A no passado, mas agora se tornou um jogador muito importante novamente. É um atleta que eu acho muito interessante. Tem o volante William Oliveira, que é um bom jogador. Anselmo Ramon no ataque. Paulinho Mocelin, que jogava no Londrina, jogou um bom tempo no Londrina. É um jogador rápido e importante também. É um time muito bem montado. E que nem o Cuiabá, é um time que deu liga, sabe? Então, consequentemente, se torna um adversário muito difícil para qualquer equipe na Série B e certamente vai dar muito trabalho para a Ponte Preta na noite de hoje. Não é jogo fácil, não, João. E é importantíssimo a Macaca conseguir uma vitória. É o famoso jogo de 6 pontos. Com certeza. Você meio que me derrubou aí falando vários nomes de destaque. Eu fiquei aqui até com vergonha depois do que eu falei. Vou mandar o editor Poxa. apagar aquele trecho. Não, mas brincadeira. É,
Mas Jamais vou derrubar você, o jamais. que eu quis dizer, tipo, do elenco, né? Tipo, sai o Anselmo Ramon, vai entrar quem? Né? Saiu o João Ricardo, vai entrar quem? Agora contratou o Evandro, meia formado, acho que no Palmeiras, se eu não estiver enganado, jogou ano passado no Atlético Santos. Paranaense, jogou no Isso, Santos. ele jogou no Palmeiras também, né? Mas foi formado no Atlético Paranaense. É um meia já um pouco mais experiente. Enfim. Tem até finalista de Champions League no banco de reservas da Chapecoense, sabia? Ai, meu Deus. Felipe Santana. Exatamente. Jogou a final. Jogou não, esteve no elenco, né, do Borussia Tava Dortmund. lá. Oh, fez gol importante, quartas de final contra o Málaga. Você sabe, torcedor, para quem não sabe, eu sou um grande simpatizante do Borussia Dortmund, principalmente do monstro Jürgen Klopp. Então, assim, o Felipe Santana realmente foi muito importante na passagem dele pelo futebol alemão. Clubista, clubista, clubista. Que isso. Não, mas é um jogo que tem que tomar cuidado. O Humberto Louser, que tem passagens aqui por Campinas, né, pelo Guarani, faz um excelente trabalho. Ele conseguiu mudar o jeito da Chape jogar e a Ponte vai ter problemas, né? Como eu disse, muito mais pelo conjunto do que talvez por peças individuais. Se o João Paulo tiver num dia decisivo dele, a tendência é que a Ponte possa ganhar o jogo sem tantos problemas. E ainda mais, né, se ele tiver, quem sabe, né, o apoio do Camilo, que pode voltar a ser titular aí. O Marcelo Oliveira deu uma despistada ali na entrevista coletiva, ele não está 100% fisicamente, apesar dele mesmo ter falado que está 100% fisicamente. Enfim, não tem como a gente saber, né, se está, se não está. É um jogador que eu acho que, assim, se tiver 100%, eu acho que ele tem que jogar, pô. Faz tempo que não começa um jogo como titular, talvez sinta um pouco fora do ritmo, né? Mas eu acho que, assim, é que a concorrência é com o Bruno Rodrigues, principalmente ali. Guilherme Pato, Também. Então Moisés. a situação fica até um pouco complicada, principalmente por causa do Bruno Rodrigues, que joga bem. Mas eu acho que dá para montar ali Dauan, Neto Moura, Camilo, João Paulo, Moisés e o Thiago Orobó, que chegou agora, né? Porque o Matheus Peixoto está suspenso por 3 cartões amarelos, então acho que o centroavante que acabou de chegar já chega para jogar. Inclusive, a gente vai falar um pouco melhor desses reforços aqui daqui a pouco, né? Ó, você me deu um belíssimo gancho, hein? Belíssimo gancho. Mas antes quero falar do Camilo, que na minha opinião tem que ser titular da Ponte Preta. Acho um excelente jogador, um dos melhores da Série B. Até agora não conseguiu engrenar tanto na Ponte Preta, mas é um jogador com grande passagem pelo Botafogo, fez grande Série A pelo Botafogo, foi bem na própria Chapecoense. Olha só. Camilo, coloca o Camilo Ih, é titular lei do amanhã. ex. Marcelo Oliveira, lei do ex, Marcelo Oliveira. Pense nisso, Marcelo Oliveira. Se você estiver nos ouvindo, pense nisso para hoje Essa lei não Camilo falha. titular. Ela só falha quando eu coloco alguém que vai fazer a lei do ex no Cartola, aí não dá certo. Mas enfim, isso é uma lamentação minha mesmo. Vou ser obrigado a chamar o senhor de azarado. Mas vamos prosseguir. Voltando só para completar, o Camilo é um excelente jogador, sabe? Ele vem voltando de lesão, ficou um período afastado. É difícil esse recondicionamento nesse primeiro momento, sabe? Mas, na minha opinião, ele tem que ser titular, sabe? Tá na hora já. Ele é melhor que o Guilherme Pato, que é um jogador interessante. Ele é melhor que o Moisés, que também é um jogador interessante. Mas mesmo assim, eu acho que ele Eu acho merece que ser ele só não é titular. melhor que o João Paulo e, claro, aí o Ivan, que aí é uma posição completamente diferente, né? É difícil comparar. Concordo, Mas João, se pegar o concordo com elenco como você. um todo, Sim, se pegar o elenco como um todo, no talento, o Camilo é um dos melhores jogadores. Ele vinha mostrando um bom futebol antes da lesão, sabe? Lógico, é não podemos importante falar, é dizer isso, né? Ele não complicado, saiu né? porque estava mal, né? Ele saiu por lesão. Sim, exatamente, sabe? Mas na minha opinião, ele tem que ser titular, sim. Vamos falar só sobre a escalação para esse jogo de hoje. O técnico Marcelo Oliveira ainda tem algumas dúvidas, jogadores que estavam no departamento médico, mas estão liberados, que é o caso do Hernandes e do Bruno Rodrigues, principalmente do Bruno Rodrigues,
que é um atleta muito importante para a Ponte Preta, sabe? Então, ele tem algumas dúvidas ainda, mas vamos para uma escalação provável da Macaca para essa noite de hoje. A Ponte Preta deve ir a campo com Ivan no gol, Apodi, Alisson, Luizão e Guilherme Lazzaroni. Dauan, Neto Moura, Camilo ou Guilherme Pato ou Bruno Rodrigues. Mesmo recuperado, o Bruno Rodrigues pode começar no banco de reservas. E João Paulo, com a camisa 10, armando o time. No ataque, a tendência é Moisés e o estreante Thiago Orobó, que veio do Fortaleza. E vamos falar sobre as contratações, João? Vamos, e acho que já podemos começar falando do Thiago, né? O ideal seria começar lá de trás, né? Indo, avançando, mas vou começar a falar do Thiago porque chegou, já vai jogar e tal. É uma história até, não vou dizer engraçada, né? Porque assim, a Ponte ia contratar o Bergson, que estava no Ceará, e aí o Fortaleza, o Rogério Ceni pediu a contratação do Bergson. Aí ele acabou indo para o rival, né, do Ceará, o Fortaleza. Aí tá lá no Fortaleza. Aí pegaram o Thiago e acabaram mandando para a Ponte. Explica melhor essa história aí, Edu. Exatamente, João. Um pouco inusitado, né? O Bergson esteve muito próximo de um acerto com a Ponte Preta, mas entrou o Fortaleza nessa jogada e mesmo sendo um rival do Ceará, mas pesou o fato de estar na Série A, o Fortaleza, né? E o Bergson acabou escolhendo ir para o Fortaleza, trabalhar com o Rogério Ceni, que no momento é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, vem fazendo um grande trabalho no tricolor do PC. E o Thiago Orobó, que tinha chegado há pouco tempo no Fortaleza, acabou vindo para a Ponte Preta. Vale ressaltar que o Thiago Orobó teve um excelente início de temporada em 2020, vestindo a camisa do América de Natal. Em 20 jogos, foram 14 gols, inclusive despertou o interesse do Fortaleza por isso. No Fortaleza ele jogou pouco, jogou apenas 8 partidas desde esse retorno do futebol em meio à pandemia, marcou, balançou as redes apenas uma vez e acabou vindo para a Ponte Preta. Eu acho um jogador interessante. Vejo ele um pouco abaixo do Zé Roberto, que acabou saindo da Macaca e acertando com o Atlético Goianiense para essa sequência de Série B. Mas acho interessante, acho uma opção interessante sim o Thiago Orobó. É um jogador que, volto a falar, fez um excelente começo de temporada. É jovem ainda, é jovem, mas já é um pouco experiente, né? Tem 26 anos, ambidestro. Acho um reforço interessante, sim. E vamos falar então sobre esse pacotão, né, de reforços da Ponte Preta. Ponte Preta chegou a 17 reforços para a Série B. É isso mesmo, torcedor, 17. Dá para montar um time titular e dá para montar assim um banco razoável, podemos dizer, né? Lógico, no time titular faltaria, por exemplo, algumas posições, mas é bem interessante. Muitos reforços para a Macaca e chegaram 5 reforços nesses últimos dias. Vamos lá, Tá hein, parecendo o torcedor? Atlético Mineiro com o Sampaoli, tá pedindo reforço até agora, aliás, depois da derrota pro Bahia. Então, imagina, o telefone do Vai pedir presidente no do mínimo uns Atlético 5. o presidente do Atlético não vai dormir hoje. Ele tá pedindo já, acho que outro goleiro, enfim, brincadeiras à parte. Ele é exigente, mas a Ponte Preta se reforçou e se reforçou em posições carentes no elenco, principalmente na lateral direita. Chegou o Léo Pereira, um atleta que estava no Botafogo da Paraíba, disputou a Série A2 do Campeonato Paulista desse ano pela Portuguesa, chega para reforçar a lateral direita, ainda é um garoto, É vem para uma compor. aposta, né? Aposta, exato, vem para compor elenco nesse primeiro momento, mas acho importante trazer um jogador para o setor. Torcedor, uma correção rapidinho. O Léo Pereira veio do 13 da Paraíba, não do Botafogo. Ele se destacou na Série A2 desse ano Errou! pela Portuguesa e depois Portuguesa de São Paulo e depois foi para o 13 da Paraíba. Vinha muito bem lá e chega para reforçar a Ponte Preta nessa sequência de Série B. Na zaga, trouxe o Juan Renato, zagueiro que estava no Botafogo do Rio de Janeiro. No meio-campo, trouxe o volante Barreto, campeão da Série B do ano passado pelo Bragantino, estava vestindo a camisa do agora Red Bull Bragantino, estava com pouco espaço no elenco do técnico Maurício Barbieri e acabou vindo para a Ponte Preta, saiu até um pouco magoado do Red Bull Bragantino pela falta de oportunidades. E por fim, no ataque, além do Thiago Orobó, trouxe o atacante Vanderlei. É ele mesmo, torcedor, aquele que foi revelado na Ponte Preta,
muito importante no vice-campeonato paulista de 2008, decisivo em partidas decisivas. O torcedor Ponte Pretano lembra muito bem daquela grande vitória contra o Guaratinguetá, em Guaratinguetá, partida brilhante do goleiro Aranha, Vanderlei muito bem lá na frente, decidido também, hoje muito mais experiente, chega para reforçar a Ponte Preta também, ele que estava no Coritiba, e o Vanderlei, o torcedor do Coxa, vai guardar ele para o resto da vida, porque ele foi muito importante o ano passado, marcando o gol do acesso do Coritiba, que levou o Coritiba de volta à Série A depois de, acho que 2 anos, se eu não estiver enganado. Ele fez os gols do acesso do Coritiba em 2019, é um atacante experiente, 32 anos, não está mais no auge, nos grandes momentos que ele viveu, teve uma grande passagem pelo futebol asiático, com muitos gols, não está mais no auge, mas é um jogador que, pelo menos para compor elenco, disputar a posição junto com o Matheus Peixoto, com o Orobó, ou então, quem sabe, até formar uma dupla de ataque com 2 centroavantes, acho um jogador interessante também. Não dá para esperar o auge do Vanderlei na Ponte Preta nesse momento. Mas eu acho que é um jogador que, assim, pelo menos para compor elenco, eu acho muito interessante. Ele vestiu a camisa do Flamengo até em 2011, o Vanderlei. Acho uma opção interessante da Ponte. E foram reforços que a Ponte Preta trouxe, João, para compor elenco. Acho que para compor elenco são reforços interessantes. Acho apostas válidas. Com certeza, não são jogadores caros, né? Acho que é o primeiro ponto importante. No caso, vamos lá, do Juan, é um zagueiro que tem, apesar de jovem ainda, tem experiência na Série A. Eu acho que vai ajudar bastante. O Léo Pereira vem para compor mesmo, é uma aposta, pensando no futuro, se der certo, poder fazer dinheiro em cima dele também depois. O Barreto, eu acho que é o que tem ali, talvez junto com o Thiago Orobó e com o Vanderlei, mais chance de jogar ali, porque tirando o Dauan, que aliás, o Dauan, né, eu falei aqui, Que fase do ele tem que ser Dauan. titular no derby, para dar uma segurada ali no meio de campo ofensivo do Guarani. Nem teve tanto trabalho assim e ainda deixou o gol dele. Aí depois, no jogo contra o Náutico, no 2-0, ele fez outro gol. Eu tenho responsabilidade, eu quero porcentagem do salário do Você é Dauan, já tô empresário do pedindo. Dauan. Sinto isso. Talvez. Você agencia a carreira de vários jogadores, né? Porque você tem Com certeza. vários queridinhos. Eu não falo isso de você do João Paulo, porque eu não queria aqui, né, te expor, né? Mas se continuar Que assim. fase! Ô, saudades Milton Leite. Mas é isso. E tirando o Dauan, assim, de primeiro volante, né, de um Darley, assim, que tá bem abaixo do nível. Então, o Barreto vem ali para jogar mesmo, para tipo, fazer uma dupla, precisa de mais marcação, dá para jogar junto com o Dauan. O Dauan hoje está cansado, está desgastado, ou precisa jogar na lateral direita, põe o Barreto no meio de campo. Se não quiser pôr Luiz Oyama e Neto Moura e ficar tão exposto. Enfim, dá para brincar bastante ali. Se fosse um modo carreira ali no FIFA, dava para fazer uns negócios bacanas. E o Thiago Orobó, tanto é que já chegou e já vai jogar, aparentemente, né? E o Vanderlei ali que vai brigar ali por espaço. Acho que o Barreto e o Orobó vão acabar jogando um pouco mais, mas o Vanderlei também vai ter as suas oportunidades, briga ali com o Moisés, com o Bruno Rodrigues, com o próprio Guilherme Pato, o próprio Orobó, o próprio Matheus Peixoto, se você quiser mudar um pouco a característica, enfim, vai ter as suas oportunidades também, já conhece a casa, acho que é um ponto positivo também. Então são os três assim que mais me chamam a atenção. Só que assim também, às vezes você espera muito de um jogador e aí quem vai brilhar de todos esses é o Léo Pereira, que acaba ganhando oportunidade num jogo lá, dá 2 assistências, ótimo cruzamento, e é aí que você acha o jogador, né? Então, acho que todas apostas válidas. Vamos ver, conforme eles vão ganhando as chances, se eles vão saber aproveitar. João, 2 rapidinhas da Ponte Preta para a gente encerrar. Estamos finalizando o programa já. Renovações de contrato importantes acertadas pela Macaca nessa última segunda-feira. Luizão e Alisson, a dupla de zaga titular da Ponte Preta nessas últimas rodadas,
Ambos tinham contrato se encerrando no dia 31 de dezembro de 2020. A gente sabe que a Série B foi esticada até o início de 2021 por causa da pandemia. Os dois tinham contrato até 31 de dezembro de 2020, renovaram até 31 de janeiro de 2021. Notícias importantes aí, jogadores fundamentais para o esquema do técnico Marcelo Oliveira aí nessas últimas rodadas de Série B, ambos garantidos na macaca até o final da competição. Exatamente, ótimas renovações importantes, de dois titulares ali, importante até também para dar moral para os caras, mostrar que eles estão valorizados, enfim. Então a Ponte é a quarta colocada com 27 pontos e pega hoje, terça-feira, 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli, a Chapecoense, jogo de 6 pontos, né? Duelo direto pelas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. É isso aí, João. Partida importantíssima para a Ponte na noite de hoje. É aquela vitória que, se vier, a equipe vai crescer demais no campeonato, sabe? É um jogo importantíssimo e, assim, na minha opinião, a Ponte Preta tem que tratar essa partida como decisão. É decisão no Moisés Lucarelli, porque se perder ou até mesmo se empatar, fica aquela frustração e vai se afastar um pouco dos líderes da competição, né? Então, partida importantíssima na noite de hoje. Perfeito, Edu. Um grande abraço para você, para a torcida Ponte Pretana. Boa sorte no jogo de hoje. E é isso. Falou, gente. Abraço. Um abraço, João. Um abraço, torcedor Ponte Pretano. Muito obrigado pela audiência e sorte para a Ponte Preta nessa sequência de Série B. Partida importante com a Chape hoje. E no final de semana tem o CRB em Alagoas, em Maceió, no estádio Rei Pelé. Um abraço a todos. Tchau, tchau.